Nesta aula nós vamos falar aqui sobre a transcendência e a imanência de Deus. Então nós vamos falar agora, isso está aí registrado no nosso material didático. Se você recebeu o nosso material didático aí em PDF, que é a matéria de teontologia, você vai encontrar na página 4. Na página 4 nós falamos sobre a transcendência, transcendência e imanência. Imanência. Então nós vamos falar sobre transcendência e imanência. Sobre isso aqui que nós vamos falar. Imanência, transcendência e imanência. Para nós ganharmos tempo, eu vou falar de uma maneira bem simples, para que você possa entender o que é transcendência e imanência. Se você ler o nosso material didático, você vai ter uma compreensão um pouco melhor sobre transcendência e imanência. Na sala de aula, nós vamos ganhar um pouco mais de tempo, então eu vou falar aqui algumas coisas. Transcendência é aquilo que ultrapassa o natural, ou seja, ele transcende, é ir além. Então, transcendência, ir além, né? Ultrapassa, né? Nosso entendimento, ultrapassa o que é natural. Então Deus, ele é transcendente. Como nós entendermos um Deus que é transcendente, que não está limitado ao físico, que não está preso ao físico, enquanto que o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso psique está preso ao nosso conhecimento do físico. Então nós entendemos, nós compreendemos pela nossa razão. Nós falamos de razão e intuição, falamos na aula passada. Então nós entendemos quando nós raciocinamos, nós somos seres racionais, nós raciocinamos. Nós usamos da nossa razão através dos sentidos do corpo, ou seja, através dos sentidos do corpo, nós usamos a nossa razão, através do que ouvimos, né? Deixa eu pôr certinho. Através do que nós ouvimos, que no caso são os sentidos, né? Audição, olfato, paladar, toque. O que mais? Olfato, paladar, toque, audição, olfato, paladar, toque. Tá faltando um aí. Visão. Nós entendemos como 5 sentidos do corpo, né? Então, nós entendemos as coisas usando esse sentido, porque nós somos limitados ao físico, somos limitados ao tempo, né? Ao cromos. Somos limitados ao cromos. Cromos é uma palavra grega que define o tempo terreno, né? O tempo que nós vivemos. Então somos limitados ao cromos, ao nosso tempo. Nós somos finitos. Nós não somos infinitos, nós somos finitos. Então somos ligados ao tempo. Então como entender um Deus? Como entender este Deus, que é transcendente? Ele vai além da nossa própria compreensão. Então nós já falamos de uma linguagem que Deus se utiliza para que nós possamos entender através dos nossos sentidos, através da nossa razão entender. Mas se nós formos usar muito a razão e deixarmos
a intuição, que tem a ver com o intelecto, né? Com a nossa inteligência, o nosso saber, se nós deixarmos um pouco essa intuição de lado e queremos resolver tudo racionalizando, nós não iremos conseguir entender a Deus, porque não se pode entender a Deus muitas das vezes usando a razão, porque Deus ele transcende a razão, ele vai além da razão, tá ok? Então nós vamos falar sobre transcendência, que vocês já sabem, é ir além, ultrapassar, tá? Transcendência. E imanência é Deus ativo, é imanência, Deus ativo dentro, né? Imanência, na página número 5 do nosso livro, do nosso material didático, ó. Imanência significa que Deus faz grande parte de sua obra por intermédio de meios naturais. Ele não se restringe a milagres. Ele chega a usar pessoas descrentes, comuns, como Ciro, quem descreveu como seu pastor e ungido. Imanência, caráter daquilo que tem em si princípio e fim. A imanência de Deus, ela não é limitada. Não temos como limitar a imanência de Deus, tá? Não tem como nós limitarmos, porque Deus ele é ilimitado. Então, transcendência e imanência. Transcendência, ir além, ultrapassar. Imanência, interior, né? Dentro, interior, dentro, tá? E a imanência, habitação. Vamos colocar aqui, ó, habitação. Essa é a etimologia da palavra. Então, dentro, interior, imanência, habitação. Para que nós entendamos alguns princípios, eu tenho que ensinar ou lhes fazer lembrar de mais duas palavras aí. Você já guardou antropopatismo e antropomorfismo. Agora eu quero que você guarde, que você faça uma anotação aí, que você entenda o que é preceito e o que é conceito, tá? Então vamos falar dessas duas palavras para que você possa agora adicioná-la ao seu conhecimento. Você já sabe o que é antropopatismo, você já sabe o que é antropomorfismo e vai usar muito isso para entender as escrituras, mas também você vai ter que usar o que é preceito, ó, preceitos e conceitos. Então você tem que entender o que é preceito e o que é conceito. Então vamos lá. Preceito é uma regra, né? Norma. Isso é um preceito, uma regra, uma norma. E chega a ser até a prática. A palavra de Deus diz assim, e andarão nos meus preceitos, andarão na minha lei, andarão na minha prática, na minha norma, na minha regra. Isso é andar nos preceitos de Deus. Uma pessoa que anda nos preceitos de Deus, ele anda dentro das normas de Deus. E o interessante é que os preceitos, eles chegam a gerar conceitos. Ó, o preceito ele gera conceito. Porque quando você tem alguns preceitos e você vê como que é aquela norma, aquela regra, aquilo ali gera um conceito. Então você tem que entender o que é o conceito por trás de um preceito. Ó, por exemplo, o conceito, ele significa uma ideia, né? Uma ideia sobre alguma coisa. O preceito é uma noção, é um pensamento formulado. Então, conceito é uma ideia, ó, sobre algo. É uma ideia sobre algo. Ele é um pensamento formulado. Ó. Pensamento formulado.
ok? Então, isso é um conceito. Eu estou explicando para você de uma maneira bem simples, para você assimilar. Eu tento passar para você as bases, por quê? Porque nós vamos avançar nos nossos estudos. Eu estou alargando como um professor, como eu quero que você seja um explorador. Então eu estou te dando aqui aperitivos, eu estou te dando aqui amostras de tanta coisa que nós temos que conhecer para avançarmos no nosso nível e aprofundarmos em coisas profundas, em coisas que nos fazem nos maravilhar com as coisas de Deus. Então, para nós continuarmos falando de Deus, da glória de Deus, você tem que entender o que é preceito e o que é um conceito. Preceito é uma regra, é uma norma, é uma prática, e essa regra, esta norma, essa prática, esta lei, essa doutrina, ela pode gerar conceito. O que é um conceito? Conceito é uma ideia sobre algo, ou seja, um pensamento formulado. Então, através de um preceito, você pode gerar um conceito. Então, você pode gerar uma ideia formulada, você pode gerar um pensamento quando você consegue ver alguns preceitos, né? Como nós falamos na aula passada sobre usar a lógica, né? Usar o conceito de lógica, de interpretação da lógica. Tem coisas que isso é lógico, né? Então, isso é preceito e conceito. Existem doutrinas que são implantadas na igreja, que são implantadas dentro da religião por causa de conceitos. E nem todo conceito é uma doutrina de Deus, é uma doutrina que reflete uma verdade de Deus. Porque o conceito é uma ideia sobre algo, é um pensamento formulado, é uma interpretação realizada por alguém. Então, se essa pessoa tiver uma má interpretação, ela vai gerar um conceito errôneo, né? Como, por exemplo, nós citamos aqui sobre o OICA, observação, interpretação, correlação, aplicação. Eu sempre falo isso sobre o OICA, porque nós temos que ter isso no nosso conceito de entendimento da palavra de Deus. Já estou falando conceito, você já está entendendo, que é uma ideia formulada acerca do estudo da palavra de Deus. Então, quando você tem o OICA, observação, se você não fizer uma boa observação, se você não fizer uma boa interpretação, se você não fizer uma boa correlação, você vai fazer uma péssima aplicação. Por quê? Porque nessa aplicação você vai realizar desvios de interpretação, porque você não fez uma boa observação do texto. Nós citamos um exemplo, né, de um pastor que, por ler uma vírgula, por não parar no ponto final, na sua pregação ele mandou Marta tirar a pedra do sepulcro, que Jesus mandou Marta tirar a pedra, né, por causa de um ponto final que às vezes a pessoa não respeita, alguns acentos ou algumas interpretações da própria língua portuguesa, porque a nossa língua portuguesa tem várias palavras que podem dar sentidos diferentes, assim como o latim, que é uma língua muito pobre, que pegou vários sentidos e na transliteração do grego para o latim, houve perda de muita coisa. Então, quando nós estudamos no original hebraico a palavra, como ela foi escrita, da maneira correta da interpretação, quando nós fazemos ali, então, uma exegese bíblica, quando nós fazemos uma crítica textual, nós vamos ter outras visões, outras interpretações e outras ramificações. Só devemos ter cuidado nessas ramificações, porque a partir da nossa interpretação, nós iremos gerar conceitos. Nós iremos gerar conceitos. Então, dentro da religião existem vários conceitos, porque vão depender dos preceitos que foram usados para ser gerado. A questão é que quando nós estudamos a Deus, como que nós podemos provar que Deus existe? Aí é a questão. Como provar que Deus existe? Né? Essa sempre é a questão. Quando você conversa com alguém, a primeira coisa, mas Deus existe? Você prova que Deus existe? Olha só como é.
Você consegue provar a existência de Deus? Agora, a pergunta contrária é: eu preciso provar que Deus existe? Será que nós precisamos provar a existência de Deus? Será que esse Deus que é transcendente, esse Deus que é transcendente, Deus no seu alto e sublime trono, esse Deus que é transcendente, sem princípio, sem fim, o alfa e o ômega, que é eterno, que é a própria existência de tudo, tudo veio a existir do próprio Deus. Será que o nosso Deus, será que será que Yahweh precisa que eu, um simples mortal, uma pessoa limitada, prove a existência desse Deus que é espírito, que por muitas vezes é impossível de se compreender? Então a pergunta seria essa: se a própria Bíblia, desde o início, ela não se preocupou em provar a existência de Deus, porque quando você lê a palavra de Deus, ela vai dar o quê? Ela não vai provar que Deus existe, ela não quer provar que Deus existe, ela já traz a revelação de um Deus que é. Essa é a questão. A palavra de Deus, ela revela um Deus que é. Então, eu não tenho que provar a existência de Deus, porque a própria natureza, ela mostra e revela que há alguém por trás, que ele é o Todo-Poderoso e que ele foi o criador de algo perfeito. Deus, ele já está se revelando: eu sou Yahweh. Deus não provou para Moisés que ele era Deus, ele se revelou como Deus a Moisés. Quem é? É o Senhor? Quem é? Tira a sandália dos pés, porque o lugar que pisa santo és. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Agora imagine Moisés: prova para mim que o Senhor é Deus. Deus não tem que provar nada, meus irmãos, tá? Toda a palavra de Deus, ele não está preocupado em provar. Então eu também não tenho essa preocupação de provar se Deus existe. Você só pode provar porque se algo existe, é porque foi criado. Não existe nada que existe que não tenha sido criado. Se nós estamos falando em existência de uma compreensão humana, de saber aquilo ali existe, eu estou vendo, ele existe, alguém criou. Se existe no mundo físico, é porque alguém criou. Por exemplo, Jesus existe, nós vimos Jesus. Mas o corpo humano de Cristo foi criado. Ué, não foi? Foi criado. Então nós vemos a Cristo que passou a existir no nosso mundo físico, não porque ele não existia antes, porque João diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Então o corpo de Cristo, ele passou a existir quando foi criado o corpo por uma atuação, por um milagre divino, usando os cromossomos, a forma cromossômica da mulher, que ela tinha os 23, a carga cromossômica da mulher, junto com a atuação do poder, da glória, do milagre, com a atuação de uma intuição espiritual que nós não podemos explicar, porque isso não se explica, é milagre. Aí se você for querer entender na razão, você vai ficar doido, meu irmão. Como é que se explica pela razão uma virgem?
ficar grávida e dar à luz. Eu quero ver um cientista explicar uma gravidez de uma mulher virgem com 23 cromossomos que ela possui, sem a fecundação cromossômica do homem. Aí eu quero ver. O cientista não explica. Ele vai dizer que isso é impossível. Então, pela razão, a gente não vai explicar. Então, esse Deus que veio a se fazer carne, como Cristo fez, aí sim nós sabemos que Cristo existe, porque nós vimos, nós tocamos. Então, se algo existe, é porque foi criado. É lógico que Deus não foi criado, porque o que foi criado foi o corpo de Cristo. O corpo de Cristo foi criado. O corpo de Cristo não apareceu assim, não, ó, mágica, não. Foi gerado, foi criado, foi construído este tabernáculo para Cristo, e Cristo passou a habitar neste tabernáculo, e agora o Espírito Santo passa a habitar neste templo, não feito por mãos de homens, mas pelo próprio Deus. Então é assim que nós vamos tentar compreender, mas com paciência, com oração, com confiança, Deus vai se revelar para nós a cada vez mais. Então, Deus ele vem se revelando para o homem, né? E Deus não precisa provar a sua existência, mas ele já começa. A Bíblia não quer provar a existência de Deus, mas a Bíblia revela Deus. Tá? A Bíblia revela Deus. Então vamos prosseguir aqui. Nós temos que entender que o homem, pelos seus próprios atributos, ele não tem condição de entender a Deus, ok? Então, pelos nossos próprios atributos, nós não conseguimos nos conectar a Deus, ou compreender, ou ter uma conexão com o divino, porque somos limitados, nós não conseguimos ter essa conexão. É aí que entra o Espírito Santo em ação em nós, para nos trazer essa conexão, para podermos então tentar nos conectarmos com o próprio Deus, que é impossível o homem se conectar com ele por causa de nossas limitações. Então nós temos aí, através da religião, o que é religião? Religião, meus amados, vem do latim religare. Ó, religião, do latim religare. Religar a Deus. Então, religião é do latim religare. Então, o homem, ele tem essa tendência, nós queremos religar. A própria palavra de Deus nos revela que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, como eu me conectar a esse Deus que eu não entendo, a esse Deus transcendente, esse Deus imanente? Então, é complicado esse entendimento. Eu estou indo devagar para você entender, tá? Então, aí entra a religião, religare. E através da religião, o homem tem tentado se conectar a Deus. O problema é que quando o homem se torna religioso demais, ele acha que essa conexão está firmada em preceitos que ele criou, porque nós temos que ter um equilíbrio, nem muito para mais, nem muito para menos, porque se você não for maleável, tem pessoas que ela é tão religiosa que ela acha que para se conectar a Deus, você não pode usar isso, você não pode usar aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e ela começa a gerar conceitos, preceitos que estão longe da verdadeira compreensão de Deus. Se for muito para o religare, você vai achar que agora é sobre-humano, e aí você vai se achar santo demais, e se necessário então que você seja desligado do mundo, né? Porque muito santo aqui não dá para viver. Então nós temos que entender essa questão.
tá? De religião, que ela tenta compreender ou se religar com Deus desde o início da história. E nós vamos ter matérias que nós vamos nos aprofundar nisso aqui. Que nós vamos falar do período interbíblico, como surgiu, aí nós vamos falar do gnosticismo, e nós vamos falar de muita coisa aí, muita coisa, do teísmo, do monoteísta, nós vamos falar de muita coisa aí, nós vamos falar do teísmo, deísmo, ateísmo, gnosticismo, agnosticismo, monoteísta, politeísta, unicista. Então tem várias interpretações por causa dos conceitos que foram formados pelos preceitos. Então existem questões que devem ser trabalhadas em níveis mais avançados para que você entenda que nem tudo é como parece ser, tá bom? Então vamos lá. Para que você saia da religiosidade, para que você não caia na malha de uma religião, de um religare por conceitos, por conceitos gerado por preceitos mal entendidos, para que você não se torne um religioso e perca a essência de mergulhar neste Yahweh maravilhoso que nós estamos tentando compreender, esse Deus que transcende todo o entendimento da mente humana. Então, para que você consiga se conectar com Deus, então a primeira coisa, Terrilim, você já sabe o que é. O Terrilim vai te levar a ter experiência. Então você tem que ter experiência para começar a tentar conhecer a Deus. Isso aqui é experiência, irmão, não se explica. Não tem como eu te passar isso. Eu vou dizer, por exemplo, você vai no mercado, compra um abacaxi. Aí você descasca o abacaxi e você come o abacaxi. Eu te pergunto, que gosto que tem o abacaxi? Qual é o sabor do abacaxi? Sabe o que você vai responder? Você vai responder, não, esse sabor é de abacaxi. Sim, mas me explica o sabor. Como é o sabor do abacaxi? Nós sabemos como é o sabor do abacaxi porque tivemos experiência de comer um abacaxi. Aí você pegou o abacaxi, você comeu ele, isso é que é abacaxi. Opa, isso é abacaxi. Muito bem. Então, através da experiência de você ter provado um abacaxi, se você comer algo ou derem algo para você provar, a semelhança, por causa da sua experiência, você vai dizer, não, isso aqui tem sabor de abacaxi. Mas não é abacaxi, não, mas tem sabor de abacaxi. Eu já experimentei e já sei o que é um abacaxi. Então, como que eu vou te explicar um Deus se você nunca experimentou a Deus? Então, você vai ter que ter essa experiência. Você tem que ter essa experiência, tá? É quando você o conhece. Então, por isso que você tem que ter experiência. Porque quando Deus opera em você, quando Deus se revela em você, quando você começa a ter essa experiência com Deus, aí você vai começar a conhecer quem é Deus. Aí como é que você vai provar Deus para um ateu? Sabe quando você vai provar para Deus, para um ateu, que Deus existe? Quando esse ateu tiver experiência com Deus. Quando ele começar a ter experiência com Deus, ele vai falar, Deus existe. Então ele confirma a existência de Deus pela experiência que ele tem com Yahweh. Então a nossa experiência com Yahweh vai nos mostrar que Yahweh é real, é existencial e é completo. Qual o tamanho do seu Deus? Qual é o tamanho do seu Deus? O tamanho do seu Deus, Qual é o tamanho do seu Deus? Qual o tamanho do seu Deus? O seu Deus, ele é do tamanho do seu conhecimento que você tem da pessoa dele. Porque Deus, ele vai se mostrar a grandeza na sua vida dependendo do grau de conhecimento, de entendimento, de
experiência que você tem para com Deus. Esse é o tamanho do seu Deus. Mas pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque para algumas pessoas, para algumas pessoas, Deus é pequeno. Para algumas pessoas, Deus é pequeno. Para outras pessoas, Deus é grande. Então, para algumas pessoas, Deus é pequeno. Para outras pessoas, Deus é grande. Então, Deus, através da sua imanência, ele se revela dentro de você. Então, ele mostra para você quem ele é. Não existe, vou voltar a repetir, nenhum livro que possa mudar o caráter de ninguém. Mas a Bíblia, as palavras que estão ali registradas, elas possuem vida, elas possuem um mover que nós não podemos entender, a tal ponto que uma pessoa é capaz de ler a Bíblia, encontrar-se com Deus, mudar a sua vida e deixar que a imanência de Deus se forme no seu interior e mostre o quão grande é Deus na vida dela. Será que Deus ele está em todos os lugares? Algumas questões fluem na mente humana daquele que ainda não teve experiência com Deus. Mas uma pessoa que já teve experiência com Deus, se você for perguntar para esta pessoa se realmente Deus é capaz de fazer isso na vida dela, ela fala sem piscar. Deus vai fazer. Deus vai mudar, Deus vai entregar, Deus está conosco, Deus nos ajudará, porque eu tenho certeza no Deus que eu creio. A sua aproximação a este Deus, Deus irá se revelar a você. E através da revelação de Deus, você saberá e entenderá que Deus existe. É assim que funciona. Vamos lá, vamos falar sobre a natureza dos atributos. Aí no nosso material nós falamos sobre os atributos são qualidades da deidade inteira. Nós estamos falando da deidade, eu não estou ainda entrando se ele é trino, se ele é Pai, Filho, Espírito Santo, eu estou falando da deidade, eu estou falando de Yahweh. Nós estamos estudando teontologia, que é o estudo do ser de Yahweh, ou mergulhar no ser de Yahweh. Então nós estamos mergulhando na deidade. Então vamos entender um pouco da deidade, porque nós vamos ter agora para frente matérias que vai nos esclarecer mais. Então vamos aos poucos. Não vamos misturar tudo agora neste momento não. A natureza dos atributos, na página 8 do nosso material. Para compreendermos a relação entre Deus e a criação, é importante compreender sua natureza. Quando falamos dos atributos de Deus, estamos nos referindo àquelas qualidades de Deus que constituem o que Ele é. Os atributos são qualidades da deidade inteira. Os atributos são qualidades permanentes, não podem ser adquiridos ou perdidos. Os atributos são inseparáveis do ser ou da essência de Deus. Portanto, Deus é amor, santidade e poder. Estas são apenas maneiras diferentes de ver que um ser único, Deus, é ricamente complexo e essas concepções são meras tentativas de captar aspectos ou facetas objetivas diferentes do seu ser. Queremos dizer que não conhecemos sua qualidade ou sua natureza de forma completa ou exaustiva. Só conhecemos a Deus à medida que Ele se revela. Assim há e sempre haverá um elemento de mistério em torno de Deus, tá? Então, sempre vai haver uma esfera de mistério em torno de Deus. Então, quando nós falamos atributo de Deus, não quer dizer que nós estamos esgotando aí o aspecto da natureza de Deus. Não, estamos apenas citando alguns aspectos para que nós possamos compreender, tá? É isso que nós estamos fazendo. Estamos falando de algumas qualidades de Deus. Então, nós temos aqui qualidade de um Deus.
Quais são as qualidades de Deus? Então vamos lá. Se Deus é espírito, então nós temos que ter esta visão de um Deus que transcende, que um Deus que é espírito, que não possui sentimentos humanos, que não possui uma forma humana. Já falamos sobre o antropopatismo, antropomorfismo. Então nós estamos falando de um Deus que ele é espírito e que ele está em todos os lugares. Então, dentro dos atributos de Deus, nós temos a personalidade, né, de Deus, que nós vamos falar mais para frente. Mas dentro dos atributos de Deus, nós temos os ones de Deus, que é os 3 oni. Então, aqui nós temos os 3 oni, que são muito famosos, todo mundo conhece, né? Onipresença, onipotência e onisciência, né? Então, são os 3 oni. Eu gosto de falar os 3 oni. Tá? Então, nós temos os 3 onis. Onipotência, onipresença e onisciência, que faz parte dos atributos de Deus. Só que Deus também ele tem atributos morais, como amor, santidade. Então, Deus, ele é amor, tá? Ele é santo, né? Ele é amor, ele é santo, ele é justo. Ele é amor, ele é santo, ele é justo, ele não tem santidade, ele é a própria santidade. Ele não é injusto, ele é justo, ou seja, ele é a própria justiça. Ele não tem amor, ele é amor, então ele é a própria essência de amor, ou seja, esse Deus transcendente, ele é completo em si mesmo. Ele é o Yahweh, o Yod-He, Vav-He, o tetragrama do nome de Deus revelado a Moisés. Ele é o eu sou o que sou. Ele é completo em si mesmo, não foi criado. Como diz a tipologia de Melquisedeque, sem início de dias, sem fim de dias, sem princípio. Ele é o Deus que é autoexistente, ninguém o criou, ele existe. Vamos falar sobre o primeiro aspecto, ó. Amor. Então nós temos um aspecto aí de um atributo divino que é o amor, tá? Esse aspecto do amor de Deus, os gregos já chamaram e já usaram na transliteração como ágape, né? Então ágape é uma palavra grega para definir o amor de Deus. Então nós temos o amor como ágape. Como ágape. Tá? Então o amor como ágape é quando se refere a Deus, porque Deus ele é ágape, ele é amor. E para nossa mente é difícil compreender isso. Paulo, ele tentou e nos mostrou acerca do amor de Deus, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, ele escreveu aos irmãos de Coríntios, lá no capítulo 13, e ele demonstra um pouco como é o amor de Deus, né? Então, em 1 Coríntios, capítulo 13, o verso 4. Então, para nós tentar entender isso aqui, vamos ler 1 Coríntios, 13, do 4 a seguir. Do 4 nós vamos ler até... vamos ler tudo. Diz assim, escuta aí. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade.
Olha o versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha, mas as profecias cessarão, as línguas vão desaparecer, o conhecimento vai passar, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Agora, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho, de maneira obscura. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem esses três, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. No original, quando nós lemos aqui no grego, esse amor aí, ele está registrado como ágape, porque se refere ao amor de Deus. Então Deus, ele é benigno, ele é paciente. Então Deus, ele ama. Deus, ele ama até o pecador, ou seja, ele morreu por nós. O amor de Deus nos alcança e pelo seu amor, ele quer que nós estejamos salvos com ele, ele quer nos salvar. Agora, a justiça, a santidade de Deus, ó, isso aqui é difícil de entender. A santidade de Deus, Deus é santo. Por ele ser santo, ele não é conivente com o pecado. Então, é impossível Deus aceitar o pecado. A santidade de Deus é que Deus, ele não pode ser impregnado pelo pecado, porque ele é a essência da santidade, ele é santo. Na sua essência, ele não tem. Nós tentamos, nos santificamos, nós tentamos ser separados, somos bombardeados diariamente por desejos, por sentimentos, porque somos humanos. Porém, Deus, ele é espírito, ele não tem os sentimentos que nós temos. Então é difícil compreender este Deus. Então você tem que ter essa ideia de totalidade espiritual para com Deus. Às vezes nós queremos colocar Deus numa caixinha, nós queremos entender Deus de uma maneira tão mesquinha que nós atribuímos a Deus situações que é impossível acontecer com Deus. Não tem como você atribuir situações a Yahweh, porque é impossível essa situação acontecer com Yahweh. É impossível. Existem situações que nunca ocorrerão com Yahweh. Não tem como ocorrer. Então, nós falamos de amor. Estamos falando de amor, do ágape. Eu não quero adentrar muito nesse assunto, porque falar do ágape eu tenho que comparar o amor de Deus com o amor humano, porque existem dois tipos de amor, tá? Existem dois tipos de amor. Quando você fala amor, ó, quando você fala amor, a primeira coisa que você tem que ter em mente são os dois tipos de amor. O amor do alto, que é o divino, e o amor humano. Você tem que ter isso em mente. O amor divino e o amor humano, né? O amor que vem do alto, que nos atinge, e o amor de baixo, aqui do paralelo aqui terreno, que é o amor humano. O amor humano não chega nem aos pés do amor divino. O amor humano, ele é definido em três palavras, de três formas diferentes. O amor storge, o amor eros e o amor filéu, né? São os três amores aí. Então, o amor storge é o amor entre irmãos, esse sentimento de irmandade, de sangue. Eu estou falando de sangue, né? E tem o amor filéu, que é o amor fraterno, é o amor que você sente, que você é capaz, às vezes, até de dar a vida para um amigo, para um conhecido, que é o amor fraterno. Você vê o camarada caído lá na sarjeta, você vai lá, leva um prato de comida para ele, você dá uma comida para ele, né? Até o ímpio pode fazer este amor. Esse amor também é conhecido como caridade. Até um ímpio pode fazer caridade. Ele pode pegar aí o seu dinheiro e lá comprar 10 cestas básicas e distribuir. Ele não é um cristão. Às vezes ele é até um ateu. Ele nem crê em Deus, ele nem aceita a existência de Deus. Mas ele pode ter esse amor, porque é um amor que está
ligado a sentimento humano, está ligado ao terreno. Mas o amor divino, que é o ágape, aí aqui nós temos o ágape, ó, o ágape, que é o amor divino. Aqui nós temos o eros, ó, o eros, filéu e o storge. Aqui nós temos aqui, ó, tá? Isso aqui é ligado ao humano. E esse aqui não. Esse aqui, ó, é ligado ao divino. É o amor divino. É esse amor ágape de Deus que Deus quer que nós tenhamos. É este amor que vai produzir fruto. É este amor que vai nos transformar. É este amor que nos vai fazer entender Deus. É este amor que vai abrir a nossa compreensão e entendimento do Senhor. Então, Deus, ele é amor. Eu já vi muitas pessoas, Deus, ele porque Deus tem amor. Deus não tem amor, ele é a própria essência do amor. O amor sai dele, o amor provém de Deus, né? Como que você pode ter o amor de Deus? Se esse amor vier de Deus para você. Nenhum ser humano é capaz de produzir esse amor. Deus, ele introduz o seu amor em nós. Então, nós temos que ter esse amor. Quem não tem o amor de Deus, aí Paulo diz que é como um metal que cine, porque você não tem o amor de Deus. O amor de Deus, ele é colocado em nós. Então, o amor de Deus, quando ele é posto em nós, você tem por obrigação amar. Se você é um representante de Cristo, se você tem a mente de Cristo, se você se entregou para Deus, se você reconhece, se você teve experiências com Deus, se você se entregou para Deus, se você reverenciou-se para Deus, você tem que ter esse amor. Você tem que ter esse amor, que provém de Deus. Então, o amor ágape, ele provém de Deus. Esse amor não é gerado na natureza humana. Ele provém de Deus, porque Deus é amor e só Ele pode prover esse amor para nós, tá? E o outro atributo, né, moral de Deus é que Deus é santo, né? Kadosh, Deus é santo. Então nós temos aqui a santidade, ó, santidade. Eu estou tentando te explicar de uma maneira muito simples, não tão abrangente, para que você venha entender de uma maneira simples, eficaz, mas nós vamos trabalhar essas questões, tá? Nós estamos aqui no básico em teologia, nós vamos alcançar o médio, o bacharel, e nós iremos nos aprofundar nessas questões. Nós vamos mergulhar em questões que não é o momento agora. Agora o momento é de ter as suas bases, vai aí, ó, firmando o seu pezinho na rocha, tendo algumas bases que nós iremos trabalhar. Mas para que eu possa trabalhar na construção de um prédio, melhorar as suas edificações, esse prédio tem que ter uma base. Não tem como você colocar uma cerâmica bonita na parede, não tem como você embelezar o ambiente se o ambiente não tiver as suas bases prontas. Então, o que nós estamos construindo nesse intensivo básico de teologia é construir algumas bases. E essas bases serão trabalhadas futuramente. Nós vamos trabalhar todas essas bases. Tá bom, meus queridos? Então, os irmãos, fiquem tranquilos que nós vamos trabalhar essas bases. Vamos lá. A santidade, existe dois aspectos da santidade que eu quero falar aqui. Dois aspectos só. Existem mais alguns aspectos, mas eu quero citar só dois aspectos. O primeiro aspecto da santidade seria separado. Então, o primeiro aspecto da santidade é separado. Esse é o primeiro aspecto da santidade. Vamos colocar aqui, aspecto. Então nós temos aqui o primeiro aspecto que é separado. O segundo aspecto da santidade que eu quero falar para você aqui é a pureza. Então, o primeiro aspecto é separação, o segundo aspecto é pureza da santidade. Existem mais aspectos que serão trabalhados, mas como eu disse, estamos preparando uma base na sua vida. Então, separado e pureza. A palavra santo, etimologicamente, é separado. Então,
olhando por esse aspecto, né, quer dizer que Deus, ele é santo. Ou seja, olhando pelo primeiro aspecto de separado, então Deus, ele é completamente separado. Mas separado do que, pastor? Ele é completamente separado de toda a criação. Então Deus, ele é completamente separado de toda a criação. Então nós temos um Deus que é espírito, que tem um atributo de santidade. Nós estamos falando aqui de alguns atributos, atributos morais de Deus. Então, ele tem um atributo de amor, que ele é amor, a própria essência do amor. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus, ele é santo, ou seja, separado. Então, o primeiro aspecto aqui, ele é separado. Então, ele é separado de quem? Ele é separado de toda sua criação. Ele é separado de toda a sua criação. Olha o que diz aqui, vamos ler aqui. Êxodo capítulo 15, versículo 11. Vamos ler aqui. Êxodo 15, 11. Êxodo 15, 11. Diz o que aí? Vamos ver. Êxodo capítulo 15, versículo 11. Vamos ler aqui. Então, o primeiro aspecto da santidade é separado. Então, vamos ver aqui o primeiro aspecto. Deus, ele é separado. 15, 11. Êxodo 15, 11, senhor. Cadê aqui? Eu estou em Gênesis. Gênesis eu não vou achar nada. 15, 11. O cântico de Moisés e Miriam. O terrilim de Moisés e Miriam. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, que opera maravilhas? Quem é como tu, Senhor? Quem é como tu? Olha aí. É terrível, glorificado em santidade. Então ele é separado da sua criação. Não existe em toda a criação ninguém como Deus, ou com a santidade que Deus possui. Então o primeiro aspecto é separado. Então nós queremos fazer um religar, e nós queremos religar a Deus, ter comunhão, entender um Deus que ele é separado de toda a criação. Não existe ninguém como Deus com esta santidade. Não existe ninguém como Deus. Então nós temos que entender esse distanciamento desse Deus que está na eternidade, esse Deus que é a própria eternidade, de nós que estamos aqui no cromos, presos ao tempo físico, presos a este momento na história, tá? Então, nós temos que entender a santidade de Deus. Então, Deus, ele não tem santidade. Ele é a própria essência de uma santidade. Isso implica que é impossível Deus deixar a sua essência de santo e se misturar com algo que não é santo. Por isso que Deus nos revela na sua palavra: sede santos, porque eu sou santo. Você quer se relacionar comigo? Então você tem que ser santo, porque Deus não irá se desfazer da santidade para se relacionar com quem não é santo. É o contrário. Nós que temos que ser santo para se relacionar com um Deus que é a
própria essência de santidade. Isso faz parte de um atributo moral de Deus. Ele é santo e é impossível, nesse primeiro aspecto da santidade que é separado, Deus é impossível ele se relacionar com quem não possui a santidade que ele exige. Então, sede santos, porque eu sou santo. Se vocês querem se relacionar comigo, há uma necessidade, e quando eu digo comigo, não é comigo, né, irmãos? É com Deus. Então, se você quer se relacionar com Deus, há uma necessidade de você primeiro ser separado. Então, perceba que aqui começa a se tornar estreito. Nós temos que tentar compreender esse Deus. A matéria é teontologia. Estamos mergulhando no ser de Deus. Então, para mergulharmos no ser de Deus, temos que entender que Deus ele possui atributos, ele possui princípios, e esses princípios não podem ser quebrados. Deus não passa por cima de seus princípios. Outro princípio, outro aspecto da santidade é a pureza. Dentro do aspecto da pureza, o que acontece? Quando se fala em pureza, está dizendo aqui que é impossível, impossível. É impossível um Deus que é santo, que possui pureza, que é puro, é impossível que Deus seja manchado, atingido, que ele seja manchado na sua santidade. É impossível manchar a santidade de Deus. Estamos falando de pureza, algo que é puro, né? Nada pode alterar a pureza de Deus, muito pelo contrário. Aonde a pureza de Deus atinge, a pureza de Deus purifica o que não é puro. É Deus que opera e nada pode operar em Deus. Ou seja, a santidade, no segundo aspecto de pureza, é impossível a contaminação na pureza de Deus. Porque Deus, ele é transcendente, ele vai além da nossa razão. Nós podemos ser manchados, né? O que nós fazemos, realizamos, podemos ser impregnados. Dependendo do convívio que você convive, você acaba sendo contaminado. Como ser contaminado? Veja bem, quando você começa a ter muita comunhão com uma pessoa, ou você ouvir muito aquela pessoa, existe no ser humano, em nosso ser, existe situações ou vestígios que nós temos que nós chamamos de trejeitos. Né? Todos nós temos um trejeito, uma maneira de falar, uma maneira de ser, que às vezes é diferente do irmão. Aquele irmão ele prega assim, ele fala assim, ele levanta a mão para um lado, ele puxa, né? Então nós temos os nossos trejeitos, que nos define de uma maneira ímpar, que podemos ser reconhecidos pela maneira de andar, pela maneira de falar. E é normal quando você anda muito com uma pessoa, você acaba pegando alguns trejeitos desta pessoa na sua vida. Quando você vê, você está falando igual ela, você está gesticulando igual, ainda mais se você gostar da maneira que os trejeitos desta pessoa te envolvem. Então você acaba sendo impregnado pelos trejeitos desta pessoa. Nós somos assim. Eu convivi muito tempo com alguns pastores e às vezes eu me pego falando igual a eles, da maneira deles. Não que eu queira imitá-los, mas é normal, muitas das vezes, você usar esses trejeitos na sua vida. Você simplesmente usa, você é impregnado. Né? Quando nós falamos de pureza, quando nós nos referimos à essência de Yahweh,
Yahweh, ele não pega trejeito de ninguém, ou seja, ele não é impregnado por nada. Pelo contrário, é Deus que impregna o ambiente. É Deus que muda os trejeitos de qualquer pessoa. Porque Deus tem esse poder de mudar, de transformar, né, de trazer a pessoa uma maneira de ser diferente do que ela vive, uma maneira dentro da santidade de Deus, do aspecto de pureza e santidade. Então, isso é um atributo único de Deus que não pode ser mudado. É atributo que não é negociado, é um atributo que não pode ser alterado. Deus nunca vai deixar de ser santo, Deus nunca vai deixar de ser amor. Tá? É como a visão de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a orla do seu manto e tal, e um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa, o qual ele tirou com uma tenaz, uma brasa do altar, e tocou os meus lábios, e eu vi a glória do Senhor, e ele viu os serafins que voavam, dizendo: Santo, 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 Kadosh, 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 é Yahweh, é o Senhor dos exércitos. Então, Deus, ele é santo, a própria essência da santidade é um atributo de Deus que não tem como ser alterado ou mudado. Eu estou explicando de uma maneira bem simples para você entender. Outro atributo que nós falamos aqui é o atributo de justiça. Né? Deus é justo, ou seja, Deus ele não tem justiça. Deus ele não faz justiça. Deus ele é justo, tá? Ele traz a justiça na sua vida. Se Deus está na sua vida, ele traz a essência da justiça na sua vida. Você só vai ser injusto com alguém se você não viver a essência de Deus. Então, se você não viver a essência de Deus, você vai praticar injustiça. Mas a pessoa que entende a Deus, que mergulha em Deus, que conhece a Deus, que possui experiências com Deus, o atributo da justiça de Deus impregna nele. E ele não consegue ser injusto, mesmo que ele sofra dano. Mesmo que ele sofra dano, ele não consegue ser injusto, porque esse atributo de Deus se manifesta nele pela imanência de Deus. A imanência de Deus no interior do cristão emana dele a justiça de Deus. Eu costumo dizer o seguinte, irmãos, o que acontece? Costumo dizer o seguinte: a igreja, ela é o reino de Deus? A igreja é o reino de Deus? Ela é o reino de Deus? A igreja, a denominação que nós frequentamos, né? O nosso religare, ela é o reino de Deus? Por aqui. A igreja é o reino de Deus? A igreja é o reino de Deus? Não. A igreja não é o reino de Deus. Não. A igreja não é o reino de Deus. Mas a igreja faz parte do reino de Deus? Tá? Eu estou falando a igreja, não é quatro paredes. Quando nós falamos igreja, você tem duas compreensões. Deixa eu explicar isso aqui. Porque muita gente confunde. Igreja. Existem duas compreensões de igreja. A igreja religião, a igreja como religião, religare, do latim. A igreja religião, que aí você vai entender a igreja como ministério, você vai entender a igreja lá
como um lugar de adoração, que você vai até lá, se reúne com seus irmãos, ali vocês exercitam o amor de Deus, ali nós nos reunimos para dar glória a Deus, ali nós nos reunimos para praticar o Terrilim, né? Para ter experiências, ali nós nos reunimos para aproximarmos a Deus. Então existe a igreja religião, que é a esfera jurídica, né? A esfera do CNPJ, a esfera social, ou a esfera ministerial da igreja. E existe a igreja, como que eu posso dizer? A igreja no sentido de sermos nós, né? Então, a igreja aqui, eu vou pôr pessoal, ó. Pessoal, como pessoa. Vamos pôr assim. Vamos pôr assim só para você entender. Então, existe a igreja pessoal, a igreja como pessoa. Eu sou uma igreja, um templo, morada do Espírito, né? Eu faço parte da igreja. Eu sou um daqueles que estou em comunhão com Deus. Então, existe a igreja na esfera da religião e a igreja na esfera pessoal. Então, quando eu digo a igreja é o reino de Deus, eu estou me referindo a isso, tanto na esfera da religião como na esfera pessoal. É o reino de Deus? A terra é o reino de Deus? Existe algum lugar aqui na terra que é o reino de Deus? Não tem, irmão. Não tem. Tá? Agora, se você pensar pelo lado seguinte, agora, a igreja faz parte do reino de Deus? Aí mudou. Agora, a igreja é o reino de Deus? Não. Não. A igreja não é o reino de Deus. Agora, a igreja faz parte? Faz parte do reino? Agora, a igreja faz parte do reino de Deus? Sim. Sim. A igreja faz parte do reino de Deus. Então, ela não é o reino, mas ela faz parte do reino. A graça de Cristo nos faz fazer parte do reino, participantes do reino. Mas nós não somos o reino ainda. Nós seremos. Nós vamos entrar no reino, mas nós não somos. Então nós fazemos parte do reino. Fazer parte é diferente de ser, tá? Por exemplo, Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, se não me falha a memória, eu acho que é capítulo 14, versículo 27. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver se é isso. É 14 e 17. Eu acho que é 14 e 17. Romanos, deixa eu ver aqui. Romanos, capítulo 14. Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 17. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. No Espírito Santo. Guarda essa palavra, no Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então nós temos aí as bases que compõem o reino de Deus. Então o reino de Deus ele tem bases. O reino de Deus ele tem bases. Então nós temos aqui o reino de Deus, reino de Deus, e temos aqui três bases. Três bases que compõem o reino de Deus, que fazem parte do reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça. Vamos pôr aqui, justiça. Aqui. Paz e alegria. Essas são as bases do reino de Deus.
né, numa interpretação das escritas do apóstolo Paulo. Então, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Na igreja, tem justiça? Tem justiça. Mas na igreja, tem injustiça? Ó, na igreja tem injustiça? Existe injustiça na igreja? Existe. Existe sim. Tem alguém que possa praticar injustiça, mesmo conhecendo a Deus? Tem. Então, se pratica, então não é o reino. Não é o reino de Deus. Porque o reino de Deus é composto por justiça, paz e alegria. No reino de Deus não tem injustiça, porque Deus, ele é justiça. Ele é a própria base do seu reino. Ele reina com justiça, ele é justiça, a essência do reino de Deus é justiça. Então não existe injustiça no reino. Tá? Romanos 14, 17. Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, aí são as bases do reino. O Paulo está dizendo o que é o reino. Então, se na igreja tem injustiça, ela não é o reino. Na igreja, é paz. Qual é o contrário da paz? Eu vou colocar aqui tribulação. Na igreja tem tribulação? Você já está lembrando de um monte de coisa aí, né, meu amado? Você que está me assistindo aí, é você mesmo. Eu falei que na igreja tem tribulação, você está lembrando um monte de coisa, né? Na igreja tem tribulação? Se tem tribulação, então lá não tem só paz. Lá tem tribulação. Se tem tribulação, lá não é o reino de Deus. Lá não é o reino de Deus. Se lá não é o reino de Deus, então lá faz parte do reino, mas não é o reino de Deus. Então a igreja não é o reino de Deus. Se uma pessoa é tribulosa, agora o reino de Deus, a igreja no sentido da pessoa. Se uma pessoa é tribulosa, ela também não é o reino de Deus. Ela faz parte do reino, mas não é o reino. Porque no reino de Deus não tem tribulação. Qual é o contrário, o antítipo aqui da alegria? Qual é o contrário? Alegria, aí tem o que aqui? Tristeza. Na igreja tem tristeza? Conheço alguns, né, irmão? Pastora Rosa disse que conhece alguns. Na igreja tem tristeza? Você está entendendo o que eu quero te mostrar? Que às vezes nós falamos, não, a igreja é o reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus. Nós não somos o reino de Deus. Porque nós somos isso aqui, nós cometemos injustiça, nós somos tribulosos, nós somos tristes, nós temos tristeza, tá? Agora, quando nós fazemos parte do reino, quando fazer parte no sentido que eu digo de estar no reino, quando nós formos o reino, quando nós sermos o reino, então quando nós formos o reino, então aí sim você vai dizer como diz lá em Apocalipse, né? Ou como diz aquele hino, ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição, quando estiver morando lá, ali não há tribulação. Então, quando nós formos o reino, não vai haver choro, não vai haver tristeza, não vai haver angústia, não vai haver injustiça, porque aí nós seremos o reino. Mas por enquanto não somos o reino. Então fazemos parte. O que é fazer parte do reino de Deus? Fazer parte do reino de Deus quer dizer que as bases do reino, essas bases do reino, a justiça, paz e alegria, estão à sua disposição. Porque se você faz parte do reino, você tem direito. Quando você faz parte de algo, você não tem direito?
Você faz parte de um clube lá, você não tem direito a entrar lá? Eu estou tentando te explicar de uma maneira bem mais fácil. Então, se você faz parte do reino de Deus, você tem acesso à alegria de Deus, você tem acesso à paz de Deus, você tem acesso à justiça de Deus. É aí que entra esse Deus transcendental, que ele é transcendente, que ele é imanente, ele entra em você e ele traz as bases do reino de Deus para a sua vida. Então você, como parte do reino de Deus, você pode até sentir tristeza, porque você ainda não é o reino, mas você faz parte do reino. O próprio Yahweh está em você, e se ele está em você, ele traz as bases do reino para a sua vida. Você pode até chorar, mas a alegria vem pela manhã, porque Yahweh vai manifestar a alegria do reino em você, e você terá direito a isso. Direito que o ímpio não tem, direito que aquele que não conhece a Deus, que não faz parte do reino de Deus, não possui. Justiça, paz, tenha paz. A paz de Deus que excede todos os corações vai chegar na tua vida. Por quê? Porque você faz parte do reino. Então, se você faz parte do reino, você pode até ter tribulação, porque você não é o reino ainda. Você pode até ter tribulação, mas como você faz parte, o Espírito de Deus traz para você a paz do reino de Deus na sua vida. E existem situações na tua vida que você consegue ter paz. Estamos tentando entender a esse Deus que possui atributos, que possui amor, santidade, que possui não, né? Que ele possui atributos da sua essência e que ele é amor, que ele é santo, que ele é justo e que ele traz na sua vida as bases do reino, segundo nós vemos ali. Mas perceba que em Romanos capítulo 14, o versículo 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, é justiça, paz e alegria em Deus. Em Deus. No é dentro, é nele. Então, por isso que nós estamos fazendo teontologia. O que é teologia? Teontologia, estudo do ser de Deus. Eu disse desde a aula passada, eu prefiro dizer que é mergulhar no ser de Deus. É no Espírito. E quando nós estamos no Espírito, nós temos acesso ao que Yahweh nos proporciona. E a outra é a alegria. Então a alegria vem pela manhã, paz, justiça. Então nós não somos o reino de Deus, mas nós fazemos parte do reino de Deus por obra de Cristo na cruz. Nós agora fazemos parte deste reino. Deu para entender? Tá? Então aí são alguns atributos que nós falamos aqui sobre o amor, a justiça. Aí no nosso material didático, na página número 9, que fala sobre a grandeza de Deus, aí temos aí a espiritualidade. Nós falamos que Deus é espírito. Entre os mais básicos dos atributos de grandeza de Deus está o fato de que ele é espírito. João capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito, importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então aí nós vamos ver mais na frente a personalidade, na página número 11 do nosso material didático, que fala sobre a personalidade. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre a personalidade de Deus. Tá? Falamos um pouco do atributo. Então, na próxima aula, nós vamos falar um pouco dos três ones de Deus, atributos exclusivos que o torna como Deus. São atributos que o tornam como Deus, que o fazem ser Deus, que esses atributos nos faz ter a ideia de que ele é Deus, que na nossa pequenez podemos entender que ele é Deus. Então, nós vamos falar desses atributos e na próxima aula também nós iremos falar sobre a personalidade de Deus. Nós vamos tentar, não tem como, irmão, volto a repetir, Deus ele é transcendente, Deus
Yahweh, ele vai além, né? Além da nossa compreensão humana. Mas nós vamos tentar personalizar ou falar um pouco da personalidade desse Deus que, como pessoa, para nós entendermos, porque Deus se revela assim. Nós falamos desde o início das nossas aulas que Deus ele se revela de uma linguagem, de uma maneira, dentro do antropomorfismo, dentro do antropopatismo, né? Dentro de um preceito, de um conceito que nós podemos formular dentro da Sagrada Escritura, Deus se revela de uma maneira que nós possamos entender. Porque se ele se revelar como ele é, aí que nós não vamos entender Deus mesmo. Então existem questões que nós só saberemos a resposta dessas questões quando nos encontrarmos com o Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Muito boa esta aula, que você possa tirar experiências e não perca a próxima aula. Nos vemos na próxima aula.